Então seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de NTSL. Nesta aula vamos falar sobre repeat ou repita, que é o último laço, né, o último controle de fluxo, tá? Esta condição aqui ela é basicamente o inverso do while, né? Ela vai fazer aqui algumas diferenciações, tá? Mas que são bem claras, certo? Quais são elas? Primeiro ponto. Este comando difere-se de for e while, né? Ele difere-se, então ele é diferente, no sentido de que a condição será primeiro testada no final da estrutura e não no início, como no while, né? Portanto, as instruções do bloco serão executadas pelo menos uma vez. Por quê? Porque de fato ele é testado no final de uma estrutura e não no início. Então ele dá aqui um exemplo para a gente, porém nós vamos criar nosso próprio exemplo para facilitar para você ver na prática de fato como que ele funciona, tá? Então aqui nós vamos basicamente executar nós temos aqui cadê? Ó, repeat, begin, end e tá. Então, vamos iniciar com repeat, tá? Como ele pede aqui. Repeat, ok? Aí nós entramos. Oh, Jesus. Repeat. Repeat. Vamos copiar aqui para ficar mais fácil. Então, beleza. Achou a palavra. Aí nós vamos colocar aqui um console.log para ele facilitar para a gente. Então vamos só usar a palavra agora nesse caso falso, tá? Falso, dois pontos e vírgula, e aí aqui a gente entra com o until, que é a nossa condição. Por quê? Porque ele verifica no final, né? Fechamento maior do que a abertura. Certo? Desculpa, aqui tem que tirar para ele percorrer o laço. Ok. Então, vamos entrar aqui agora no loop, né? Então agora nós estamos verificando aqui fechamento maior do que abertura, né? Ó, você vê que fechamento maior do que abertura, né? Vamos colocar aqui um verdadeiro para ficar mais claro, tá? Então, fechamento maior do que abertura, ó, é falso, não é? É falso. É falso, certo? Tava certo, eu viajei aqui. Então, ó, ele fica percorrendo enquanto é falso. Agora, se eu pego e coloco aqui fechamento é menor do que abertura, agora isso aqui, ele tem que, quando for verdadeiro, o que que ele vai fazer, ó? Ó, ele entrou, ó, é verdadeiro, o que que ele faz? Ele sai fora, tá vendo? Ó, e agora quando entra no fechamento maior do que abertura, ó, ele permanece no ciclo, né, de loop. Ou seja, é basicamente o contrário do while, né? Porque o while ele ficava quando o é verdadeiro aqui, né? Então, quando a gente tinha um candle de alta e ele encontrava um candle de alta e aquilo era verdadeiro, ele ficava no loop infinito. Esse aqui não. Esse aqui, quando ele encontra o falso, né? Por exemplo, eu quero verificar o fechamento maior do que a abertura. Olha lá, ele só para no que é o contrário, ó, tá vendo? Ó, ele para num candle de alta, ele não para no candle de baixo igual o while. Né, ó. Então ele vai ficar percorrendo aqui quando for um candle fechamento menor do que a abertura, no caso a condição que a gente colocou, enquanto ela for falsa, ele percorre, tá? Mudou, é verdadeiro, ele vai pular. Então, olha lá, ó, quando é a condição ao contrário, quando é falso, ele fica, né? Quando é verdadeiro, o que que ele vai fazer? Ele vai pular, certo? Então é basicamente o inverso do while, né? Como eu disse para vocês no início do módulo, isso aqui ele vai te ajudar, né? Você viu como fazer percorrer, né, os loops e tudo mais, o controle de fluxo, porém isso aqui
é mais avançado para quem quer criar estratégias mais robustas, né? Mas mesmo que você não queira criar, você já vai saber aí qual usar para qual item, né? Então o controle de fluxo nós vamos usar para as condições, né? Aqui no for to do e também o for down to, a gente tem o incremento e o desincremento, a gente define um período, início e fim. O while, ele vai entrar no loop quando a condição for verdadeira, ele já verifica a condição logo no início e permanece. No repeat, ele verifica se a condição é falsa, mas ele verifica no final, e se for falsa, ele permanece ali no loop. Tá? Essa aqui é a diferenciação. Então, quando você for criar algum indicador ou algo do tipo, você já vai entender, poxa, eu preciso somar, eu preciso percorrer, eu preciso guardar um array ou tudo mais, né? Eu preciso que execute enquanto for verdadeira a condição, depois que não for mais verdadeira, ela sai fora. Aí você vai saber qual controle você vai utilizar, certo? Então, desejo a você paz e prosperidade. Até a próxima aula. Um grande abraço.